Gostaria de fazer todos vocês bem-vindos a esse Discover Day com a Desenvolvedor.io, aqui representada pelo Eduardo Pires, que é o fundador da empresa. Tá? Seja bem-vindo, Eduardo, seja bem-vindo. Valeu, obrigado. Boa noite a todos. Legal. Pessoal, essa reunião, nós vamos, só para explicar um pouquinho da dinâmica para vocês, nós vamos fazer aqui uma apresentação, tá? Um bate-papo aqui, eu com o Eduardo, o Eduardo vai contar um pouco da história dele, da trajetória, contar um pouco da empresa, a gente vai trocando algumas ideias aqui, entre 20 e 30 minutinhos, depois disso a gente abre para dúvidas, tá? E aí vocês podem fazer perguntas de duas formas aqui, tá? Ou abrindo o próprio microfone perguntando, né, no momento que a gente abrir para perguntas, ou vocês podem direcionar as perguntas para o chat, e a gente vai olhando aqui e respondendo todas elas, tá bom? Então, fazendo uma apresentação inicial, a Desenvolvedor.io é uma EdTech. Ela foi fundada em 2019 pelo Eduardo Pires, profissional com mais de 25 anos de experiência e com algumas premiações importantes. Eu acho que ele vai contar isso para vocês depois. A Desenvolvedor.io já formou mais de 25 mil alunos nesse período. Atualmente, a empresa possui mais de 2.600 alunos ativos na carteira. O faturamento de 2022 passou de 2,5 milhões, com zero investimento em marketing, e isso é muito importante aqui de ressaltar, né? E por que é importante ressaltar? Porque esse é um dos pontos que a gente vai abordar durante a reunião, que é justamente uma demanda reprimida que existe no mercado hoje, e que soluções como a Desenvolvedor.io vem para resolver essa demanda, tá? Então, a empresa sem investimento, né, saindo ali de 2019, praticamente iniciando a operação, em 2 anos ela já passou de 2,5 milhões, mais de 25 mil alunos, sem investimento em marketing, né? Então, isso é muito interessante, e esse é um dos fatores que levou ao organismo a escolher, por exemplo, a Desenvolvedor para fazer parte do nosso portfólio, porque a gente enxerga que esse mercado é um mercado gigantesco, que ele tem muitos anos ainda de desenvolvimento pela frente, e a gente viu na Desenvolvedor um enorme potencial. Por alguns fatores, né, vocês vão conhecer o Eduardo, vocês vão ver a capacidade dele, intelectual, ele é uma pessoa que conhece profundamente esse mercado, né, pela experiência profissional e também pela parte acadêmica. E eles criaram uma solução que realmente resolve uma dor no mercado muito, muito grande, né? Então, realmente é um ponto aí importante a ser analisado por vocês, investidores, tá? A plataforma possui mais de 230 horas de conteúdo disponíveis na plataforma nesse momento, e a ideia é expandir isso, nós vamos abordar isso um pouco mais para frente aí na apresentação. E a empresa, ela se orgulha, né, em dizer que hoje ela é uma das poucas empresas, né, que realmente resolve, né, problemas reais do dia a dia dos seus alunos, né? Então, a profundidade dos conteúdos, dos conteúdos disponibilizados na plataforma é uma profundidade que realmente auxilia, né, no dia a dia desses profissionais. Então, Eduardo, mais uma vez, seja bem-vindo, e eu queria começar aqui pedindo a gentileza para você contar um pouco da sua história, né, como que você ingressou nessa área de programação, sua trajetória até aqui, os projetos que você já trabalhou, até o momento que você idealizou a empresa e foi para o mercado e colocou a empresa de pé. Então, eu vou pedir a gentileza de você compartilhar isso com a gente. Legal. Bom, obrigado aí pela oportunidade. Falando um pouco do começo da minha carreira, que depois levou à criação da empresa, eu costumo falar que eu sou um programador raiz, né? Que eu aprendi a programar numa época que não tinha internet e nem computador eu tinha, né? Eu assim, recebi uma dica, né, de uma pessoa que trabalhava com meu pai, ó, estuda programação, né? Eu era adolescente, então eu
pegava livros emprestados ou comprava em sebo, e aprendi o básico até poder pegar um computador e começar a desenrolar e conseguir, né, fazer alguma coisa funcionar, né. E naquela época era muito diferente, né, você aprender a programar, né. Era meio que pensar como computador, mas sem ajuda nenhuma, né, não tinha nenhum tutorial no YouTube, enfim. Eu passei muitos anos programando para empresas, participei de diversos projetos grandes, né, programei para empresas nacionais, internacionais. Assim, eu tenho alguns cases interessantes, né, no meu portfólio de projetos. Por exemplo, desenvolvi um internet banking, né, para o Banco da Ecoval, todo o sistema de internet banking, gestão interna, que faz TED, DOC, né, todos os sistemas de pagamentos, de cobrança, enfim, foi feito com arquitetura, né, que eu projetei e participei do projeto inteiro. Até hoje é o mesmo projeto que está rodando no banco, né. Escrevi todo o carrinho de compras e parte das vitrines submarino, e outros projetos importantes, que nem, por exemplo, uma vez eu participei, né, e projetei a integração da Sky, né, da DirecTV, com a Azul, né, então a gente tinha que pegar todos os sinais de banda larga não, né, de canais, né, compactar e transmitir isso via satélite para os aviões que estavam viajando e transmitindo, né, o conteúdo da Sky pelo avião. Então, foi um desafio, parece que é um desafio de infra, mas um desafio de programação conseguir fazer tudo isso, né? Enfim, depois de muitos anos trabalhando assim, em diversas empresas, consultoria, eu acumulei muito conhecimento e eu comecei a me incomodar em ver aonde, no momento onde eu estava trabalhando, dependendo da empresa que eu estava trabalhando, o quanto que as coisas saíam errado, né? E eu meio que ficava tentando chamar atenção para que as pessoas prestassem atenção no que eu estava indicando para elas como caminho, enfim. Até que um dia tomei coragem, larguei o trabalho e comecei a me apresentar no mercado como um consultor independente, né? Então, comecei a escrever em blog, fazer vídeos para o YouTube, assim, gerar conteúdo gratuito para ajudar as pessoas, e isso também me ajudou, jogando bastante holofote em mim como um consultor de mercado, né? Passei alguns anos fazendo consultoria de forma independente, mesmo consultor independente, e comecei a também criar conteúdos para fazer alguns cursos, né, de profissionalização em algumas tecnologias. Nesse meio do caminho, a Microsoft me viu, né, me deu uma premiação chamada Microsoft MVP, que é Most Valuable Professional, traduzindo assim, seria o profissional mais valorizado, né. No Brasil, dentro da minha especialização, deve ter umas 40 pessoas, né? No mundo inteiro, né, são em torno de 300 pessoas por aí. Aí essa premiação me ajudou, né, a ganhar visibilidade de mercado, e depois eu ganhei uma outra, que é um pouco mais restrita, que se chama Microsoft Regional Director, que seria o diretor regional, apesar de não ter ligação, né, um trabalhista com a Microsoft, né. Só que essa premiação só existem 150 pessoas no mundo inteiro, né, e a Microsoft reconhece as pessoas com essa premiação como se fossem grandes especialistas de mercado, tanto na parte de negócios quanto na parte de tecnologia, de botar a mão na massa mesmo. Bom, isso me deu uma boa exposição. Nessa época eu estava já trabalhando somente com treinamentos, e eu resolvi criar a plataforma como uma forma de automatizar, né, a entrega dos cursos que eu tinha na época. Só que com o crescimento da plataforma, como foi uma coisa muito rápida, eu percebi que tinha mais coisa ali que dava para explorar, né? Então, hoje, né, eu já tenho uma outra mentalidade sobre a plataforma. No começo, eu queria usar ela para oferecer os meus cursos, né? Agora eu já quero ela para resolver uma missão, né, de nível nacional e mundial, se for pensar, né? Que é resolver o problema da mão de obra não qualificada, vamos dizer assim, né? Tem muita gente querendo entrar no mercado e não consegue por falta, de repente, de caminhos. Tem muita demanda ou muita oferta de cursos, mas ninguém forma ninguém assim com cursinhos, né? Você precisa de um trabalho um pouco especial para você formar um profissional e jogar ele no mercado, né? Nem todo mundo está disposto a fazer isso. Tem muito mais gente disposta a fazer lançamento de curso, faturar aqueles lançamentos, sabe, de faturar 1 milhão em 7 dias, né? Ao invés de entregar profissionais no mercado. Minha missão é essa, minha missão é educativa, vamos dizer assim, né? Então, a missão se tornou o quê? Transformar
profissionais que já estão no mercado em profissionais super qualificados através de todos os conhecimentos que a gente pode entregar através de meus 25 anos, mais outros muitos anos de experiência dos meus instrutores, né, que também são profissionais reconhecidos no mercado, e também pegar esses novos profissionais que nunca escreveram uma linha de código, pegar pela mão e falar, eu vou te trazer aqui comigo, né, vou te levar e te mostrar um caminho que você vai seguir até o passo onde você vai conseguir o seu primeiro emprego, mas não vai parar por aí também, né, eu vou conseguir te levar até um estágio onde vai ter empresa no Brasil e no exterior brigando para te contratar, né? Que é o caso hoje, né? Uma pessoa que faz os cursos que já estão disponíveis na plataforma. Hoje a plataforma está focada em oferecer cursos para pessoas que já estão do pleno para o sênior para o especialista, né? A gente não está conversando com o júnior e com o iniciante ainda, né? Mas hoje a gente já faz isso, a gente transforma pessoas que se aproveitam e se estuda, né, todos os nossos conteúdos, arranja emprego onde quiser, em qualquer lugar do mundo, só fala inglês e pronto, né? Tá com o emprego garantido. E a nossa missão é aumentar esse leque de ofertas de tecnologias que a gente ainda não está atendendo e também abraçar os que estão querendo entrar no mercado, que, dado aí o apagão tecnológico que a gente já espera, né? Que, sei lá, vai chegar um momento que vai ter mais de 3 vezes vagas abertas do que o número de profissionais no mercado, né? Então a gente vê uma grande oportunidade, não só de formar pessoas de negócio mesmo, né? Criar aí um modelo educacional que ajuda as pessoas de fato a entrar no mercado com qualidade e transformar isso num grande negócio. E essa é a nossa missão. É por isso que eu também estava procurando, né, essa oportunidade de receber investimentos para acelerar os nossos passos e fazer a coisa acontecer mais rápido. É isso. Excelente, Eduardo, excelente, muito bom. Eu acho que aí tem vários pontos interessantes que dá para a gente explorar um pouco aqui, que eu acho que faz sentido. Eu acho que essa questão do apagão tecnológico, eu acho que isso é um ponto relevante. Se você puder falar um pouco mais para a gente dessa questão, eu acho que existe estudos, né, que apontam que só no Brasil, até 2026, 2027, nós vamos ter um gap de mais ou menos aí uns 300 mil profissionais, né? Isso só no Brasil. Fora o que tem no mundo, né? O mundo inteiro acho que não dá nem para quantificar, né? O tamanho desse gap, né? Então, mas pelo menos no Brasil a gente tem alguns dados aí. Então acho que é interessante, né? Você discorrer um pouco mais sobre isso, né? Sobre essa evolução da tecnologia em praticamente todos os mercados, né? Que é uma tendência que veio para ficar e cada vez mais, né? O negócio vai caminhando. Então, acho que esse é um ponto interessante. Eu acho que também dá para explorar um pouco aqui, né? Essa visão da desenvolvedor de aprofundar, né? De realmente pegar na mão do aluno, né? E entregar um bom profissional para o mercado. Eu acho que aí dá para talvez incrementar um pouco com aquela estratégia B2B, né? De fazer da visão, né? Da desenvolvedor em desenvolver parcerias com empresas, né? Com empresas que de alguma forma possam usar, né? Desse conceito, né, de bootstrap e assim por diante. Então, se você puder explorar um pouco mais essas questões, eu agradeço. Sim. Sobre a questão do apagão tecnológico, já se fala isso há muitos anos, né, que hoje já é um fato, né, antigamente era meio que uma previsão. Eu acho que esse número de 300 mil ainda é um pouco conservador, porque depois da pandemia, o que aconteceu? As empresas, elas acataram, né, o home office como realidade. E o que acontece agora com um profissional especialista no Brasil? Ele não trabalha mais para o Brasil, né? Vem uma empresa de fora, paga ele em dólar, ele não precisa nem sair do Brasil, ou seja, ele ainda vive dentro da conversão, né? Ganhando, sei lá, 5 vezes mais, vamos dizer assim, né? E isso aumentou o nosso problema, porque além do apagão de você não conseguir colocar profissionais no mercado ao ponto que se abrem mais novas vagas, os que estão ainda bem posicionados no mercado estão sendo levados por quem paga mais lá fora, né? Não tem como um empresário brasileiro competir com um empresário americano, né? Na moeda, né? Então, você vê, por exemplo,
desenvolvedores júnior, assim, se falam bom inglês e já conseguem entregar algum resultado, ganhando 20 mil reais, coisa que não tem como a gente pagar aqui para um júnior 20 mil reais, né? Imagina. Então, isso piora cada vez mais, né? Para você ter uma ideia, tem empresa que está contratando pessoas para formar essas pessoas em casa, pagando um bom salário, só com a promessa de que essa pessoa um dia comece a entregar, né, software em troca, né, de todo esse investimento, né? Obviamente, isso não é um cenário bom, tá? É bom para quem está vivendo, né, dessa maré aí de ganhar em dólar, enfim, né, sem precisar correr muito atrás de especialização, né? Mas não é bom para o mercado em geral, atrasa tudo, né? Atrasa novos projetos, enfim, as coisas não têm a qualidade que merecem ter. E a nossa missão é ajudar a apagar um pouco esse incêndio, nem que seja com alguns baldes de água, né? Mas ajudar a diminuir, né, essa situação, né, para capacitar que tanto uma pessoa que quer entrar no mercado, quanto empresas que querem resolver o problema de não encontrar profissionais, usem a gente como esse meio, por exemplo, o meio B2B, né? Eu acredito que oferecer conteúdos, cursos, formações para o programador, para a pessoa diretamente, é o que nós vamos continuar fazendo, ao mesmo tempo que nós vamos criar soluções especiais para empresas, né? Hoje nós já temos isso, obviamente que isso vai aumentar, né? A gente vai melhorar muito mais esse nível de serviço, mas imagina uma empresa muito grande, sei lá, um Itaú, né? Preciso fechar 300 novas vagas de pessoas que, de repente, eu nem sei se conhecem programação, a gente quer formar em casa, ou enfim, a gente quer garantir que eles entrem com um certo nível de conhecimento balizado, vamos dizer assim, todo mundo na mesma página, né? Nós teremos como atender essas empresas através de um currículo, né? Ou seja, a gente vai criar vários learning paths, que seriam currículos especiais para cada tipo de especialidade, né? Programador, web, front-end, back-end, banco de dados, enfim, né? Então, cada especialidade vai ter o seu learning path e a empresa fechando com a gente, né? A gente vai ter um gerente de conta, né? Por exemplo, onde vai conversar com gente da própria empresa, sentir as dores, desenhar, de repente, um plano de estudos, enfim, né? Dar todo o suporte que essa empresa precisa para formar ou especializar as pessoas dentro de casa, né? E, além disso, a gente pode oferecer, que já está mapeado, né, outros, vamos dizer assim, outros serviços, né? Como muitas empresas costumam rodar bootcamps, né? Que seria eventos de atração de profissionais. Porque as empresas também precisam mostrar que são empresas legais, né? Para as pessoas que querem trabalhar lá, né? E essas empresas usam esses bootcamps para atrair essas pessoas e, ao mesmo tempo, formá-las, né? E quem é que faz esses bootcamps hoje, né? São os próprios profissionais dessas empresas. E não é uma coisa com muita qualidade, assim, eles ficam meio perdidos em relação a como fazer isso, e a gente também pode oferecer isso como serviço, né? Então, tem várias soluções que a gente pode atender, tanto no B2C como no B2B, e a gente já tem isso desenhado, já, de certa forma, já está acontecendo, a gente só precisa ampliar, né? Obviamente, investindo bastante em marketing, em pessoas, em estrutura, e é isso aí. Eu respondi tudo. Respondeu sim. Hoje a desenvolvedor tem aproximadamente 52 clientes B2B, né? Dentre eles aí tem algumas empresas grandes, mas como o Eduardo comentou, né, como parte do plano de negócio da empresa, a ideia é expandir um pouco mais, né? Uhum. Para os investidores que entraram um pouquinho depois aqui, só fazendo uma geralzona, né? Nós estamos aqui com o Eduardo Pires, ele é o fundador da Desenvolvedor.io. A Desenvolvedor.io é uma edtech que começou lá em 2019, uma empresa que já formou mais de 25 mil alunos. Nesse momento, eles têm 2.600 alunos ativos na carteira. O faturamento de 2022 passou de 2,5 milhões. Importante ressaltar que com zero investimento em marketing, justamente atendendo uma demanda reprimida de mercado. E a proposta, né, de captação da empresa é praticamente dois pontos aí, né? Ampliar sua gama de cursos, né? Então, hoje a empresa possui disponível em sua plataforma 230 horas, né, de curso, e a ideia é passar de 1.000 horas ali de oferta para o mercado, né? Então, praticamente 35% aí da captação
vai ser destinado para a criação de novos cursos, né, de novos conteúdos, considerando que existe ali toda uma produção para produzir esses conteúdos, né, e o restante vai ser investido em comercial e marketing para expandir as operações. Acho que um ponto também que dá para a gente explorar um pouco aqui, Eduardo, é a questão da internacionalização da empresa. Então, fala um pouco para a gente como que funciona isso na prática, né? Porque me parece que com as suas credenciais e com o que a empresa hoje entrega, é completamente factível pensar em vender os cursos fora do Brasil, acrescentando legenda nos cursos e assim por diante. Como é que funciona isso na prática, Eduardo? Ok. Eu só quero colocar um detalhe antes, aproveitando que você falou também, né, da questão do marketing. Desde então, desde o primeiro curso, né, que a plataforma vendeu, a gente nunca gastou R$1, né, com marketing. Não porque a gente não acha importante, certo? É que a gente ainda não estruturou, né, como que vai ser o nosso trabalho, assim, de marketing digital. E todos o nosso melhor anunciante é os nossos alunos, né? A gente recebe muita indicação, né, de alunos para outros alunos, e se você pegar, por exemplo, no nosso LinkedIn, né, eles compartilham bastante certificações com ótimos feedback, enfim. Então, hoje o nosso marketing é esse, né, mas é um ponto a se ressaltar que a gente entende que marketing digital hoje, ou você faz ou você não tem um negócio, né, e a gente precisa investir bastante nisso, é o que a gente vai fazer. Sobre a questão da internacionalização, até mesmo por causa das premiações, né, que a Microsoft me concede, eu já tenho esse reconhecimento não só no Brasil como no exterior, né? Muitas empresas já me procuraram, inclusive, falando, olha, eu sei que você só oferece curso em português, mas a gente gostaria que nossos alunos, sei lá, na Suécia, por exemplo, né, já aconteceu, fizessem seus cursos. Como que a gente pode fazer para você conseguir oferecer esses conteúdos, né? Hoje, uma solução muito viável, que inclusive muitas plataformas usam, é adicionar o sistema de legendas. Inclusive, a gente tem já tecnologia para isso, né? A questão agora seria internacionalizar esses cursos através de legendas, suporte em inglês na navegação, inclusive, né? E também acertar a questão de meios de pagamento, né? Para que outras pessoas de outros países possam comprar na nossa plataforma. Mas alguma coisa assim, 100% possível, e que a gente tendo um trabalho aí, inclusive de marketing, né, de produção, né, de anúncios para um público global, já seria o suficiente para começar a escalar essas vendas para qualquer país, vamos dizer assim, né? Legal. E isso é um dos fatores que também chamou bastante a nossa atenção, né, quando a gente trouxe desenvolvedor para fazer parte do nosso portfólio. Justamente essa possibilidade, né, de você comercializar os produtos não só no Brasil como fora, né? Legal, muito bom. Pessoal, eu gostaria de deixar aqui já o tempo aberto para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, enviem lá no chat, ou caso alguém queira abrir o microfone e perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? A gente fez aqui uma apresentação. Eu tenho uma série de perguntas, mas eu posso deixar para o fim. Não, Rodrigo, a gente fez uma apresentação inicial justamente para a gente fazer uma introdução, e a ideia é mesmo ir trocando ideia e respondendo as perguntas. Então, fica à vontade para fazer suas perguntas. Bom, o Rogério me trouxe provavelmente por ter um conhecimento mais de TI, tá? Eu sou arquiteto de soluções TOGAP Enterprise. Então, eu tenho um conhecimento interessante com relação a isso. Bom, eu vi a forma como você explanou, gostei bastante, tá? Assim, eu tive recente um problema em bancos. Eu costumo fazer projetos para ajudar bancos. Recente, eu estava ajudando a contratar o CTO, a contratar a equipe, a montar coisas do tipo. E uma das dores grandes aí é a inflação salarial, tá? De TI. Beleza? Isso é um problema sério, crítico em TI. Tem correlação aí com esse buraco que a gente tem de muito projeto, pouco profissional, lei da oferta e demanda do mercado, isso é natural, tá? Você me falou aí em algum momento que a gente ainda não investiu em marketing e tal.
E uma das coisas que eu percebi fazendo o movimento é que tem regiões do país que a gente tem profissional muito bom em desenvolvimento, mas que não está ainda pronto. Tá? E lá, por exemplo, em 2, 3 regiões, o profissional custa, sei lá, 2/3 do valor que custa numa outra região, entendeu? E muitas vezes o profissional entrega uma qualidade até maior, muitas vezes, tá? Em função disso. Tem alguma atração para essas regiões onde você encontra que são muito mais interioranas dentro do país? Tem alguma forma de atração hoje nisso? Você tem em mente? Eu já trabalho um pouco nesse sentido. Eu faço muito evento, por exemplo, na região Nordeste e Norte, né? Onde eu vou em universidades falar primeiramente sobre a carreira de programação e depois como um especialista em arquitetura, alguma coisa assim, né? Só que a gente consegue fazer, obviamente, muito mais. Eu entendo esse seu ponto, inclusive faz muito sentido, né? Assim como os americanos roubam os nossos melhores aqui, São Paulo rouba, né, os melhores de outras regiões menos polarizadas, vamos dizer assim, né? E o ideal, o caminho ideal, até para meio que deixar esse mercado um pouco mais justo para quem contrata, vamos dizer assim, é trazer mais gente e fazer essas pessoas, né, de regiões que não sejam São Paulo, sabe, Sul, enfim, entrarem para a tecnologia. A gente tem um plano, não só de divulgação, nesse sentido que eu já faço hoje, de palestras, enfim, também como de bootcamps, né, onde a gente vai fazer um bootcamp do nosso bolso, vamos dizer assim, gratuito, para atrair essas pessoas, para transformar elas em leads, né, que um dia lá na frente, talvez, elas se tornem nossos alunos, e de repente, é uma coisa que eu já pensei, mas ainda não executei, em ter alguma, não seria bem uma ação social, mas seria praticar uma inclusão de forma mais democrática em relação a valores, né? Democratizar, assim, o acesso dessas pessoas, de repente, com um valor diferenciado, alguma coisa nesse sentido, que a gente conseguisse facilitar o mercado vai da região norte e nordeste, que é o mais carente nesse sentido de tecnologia, de programador, vamos dizer assim, a Centro-Oeste entrar também. também. Oi? Centro-Oeste também. Centro-Oeste também. Então, fazer alguma coisa para que essas regiões mais carentes, que não são polos tecnológicos, consigam, né, que pessoas, né, falam, não, eu vou investir minha carreira nisso porque eu sinto que eu vou ter uma garantia em ser contratado um dia, enfim, né, algo nesse sentido. Eu navego também por universidades e alguns polos, tá? Fortaleza e Recife são 2 polos bem altos de TI no momento, e hoje são polos, sem dúvidas, que tendem a entregar mão de obra para o país. Aproveitando que você pontuou sobre bootcamp, cara, tem uma outra dúvida. O mercado de TI, ele é um mercado que ele exige muito da capilaridade do conhecimento, tá? E aí, bootcamp é uma coisa que eu gosto muito, tá? Eu fiz bootcamp na minha formação, eu formei muita gente através de bootcamp, tá? Mas só o bootcamp eu acho algo ainda muito pequeno para essa formação como um todo. Eu vou te explicar o porquê. Eu venho recente passando por vários setores, tá? De mercado. Trabalhei muito em banco, eu fiz muita consultoria para uma série de coisas, e eu estava até comentando com o Rogério esses dias que eu precisei indicar alguns profissionais, né, até para assumir uma financeira, e um dos problemas claros, tá? Eu tinha muita gente que sabia desenvolver nas entrevistas que eu tinha para fazer e pouca gente que conhecia uma esteira. O problema não é conhecer a esteira do ponto de vista de fazer um curso, é do ponto de vista de fazer um laboratório. E aí é uma lacuna do aprendizado de TI que eu sinto desde a universidade, onde eu já dei aula. E fica aqui a primeira dúvida, né? Para isso, você tem algum plano para o cara ter o laboratório? Porque o laboratório exige infra, e infra exige dinheiro, e aí é onde começa a se ficar caro a formação de TI, é laboratório. Justamente, a nossa ideia, a missão de democratizar o acesso, né, ao conhecimento de programação, não pode conflitar nesse sentido. Por exemplo, se o custo, né, de oferecer
esse método de ensino fica muito alto, a gente também acaba limitando quem pode ter acesso a ele. Por exemplo, né, hoje, no mercado, eu e minha plataforma é conhecida por ser extremamente prática, no sentido de habilitar a pessoa na necessidade que realmente o mercado está pedindo, né? Então, não vai ser aquela coisa, vou te ensinar isso, isso, aquilo, mas de forma abstrata, que na hora que a pessoa for sentar mesmo, né, para trabalhar ali, o mundo é outro, né? A nossa metodologia sempre foi focada no mercado de trabalho. Então, hoje nós não temos, por exemplo, cursos que vão colocar pessoas no mercado, mas é uma coisa que a gente vai ter em breve, e sempre vai ser feito com essa mentalidade. A gente sabe quais são as dores, os gaps de mercado das formações, inclusive, né, de faculdades, enfim, desses cursinhos mais comerciais, e a nossa formação é justamente para habilitar a pessoa para o mercado de trabalho. Esse é o nosso, vamos dizer, o nosso mantra, né? E é nesse caminho que a gente pretende seguir, né? Não só com os cursos para iniciantes, como também de especializações. Excelente. Bacana. Respondido, Rodrigo? Tem mais alguma dúvida? Eu acho que ficou uma pequena lacuna, mas à medida em que ele for respondendo, e eu posso deixar claro quanto ao que foi a pergunta, tá? Vou dar um exemplo esporádico. Eu contrato um profissional de TI, uma empresa XPTO qualquer, tá? E eu vou te dar até a dor que eu tenho normalmente quando eu passo por consultoria contratando em banco, tá? O profissional conhece Java, por exemplo, que é o back-end da maioria dos bancos, conhece Java bem pra caramba, o cara tem lá uma formação boa, conhece Spring Boot, Spring Batch, Spring não sei das quantas, tudo que ele precisa conhecer de Java, de banco, relacional, não relacional. Aí quando chega nos itens de esteira, como um SonarQube, um Jenks, quando eu chego nos itens de esteira que eu preciso que ele rode, ele não conhece. E aí não conhece, não só, às vezes conhece até de uma Udemy, de um curso dessa natureza, mas não conhece de nunca ter tocado. Eu brinco que é como, eu faço motocross, é como você assistir motocross na televisão e assistir no circuito. Uhum. Quem assiste na televisão não conhece o esporte, de fato, de ir de conhecer a atmosfera por inteira, Uhum. tá? E esse é o ponto do laboratório, que hoje me incomoda na contratação de TI, de as pessoas, por exemplo, eu fiz um curso na Udemy, mas você fez o laboratório disso? E aí, muitas vezes, o cara não teve infra para fazer algo simples, como, sei lá, eu vou conversar com um time de DevOps e peço uma pipeline. Entendeu? Ele não consegue conversar com o time de DevOps sobre uma pipeline, porque ele não viu o laboratório disso, ou ele não fez o laboratório disso. Uhum. Eu entendo. Acredito que você já deve ter passado por isso na própria carreira, né? Assim, eu acredito que muita coisa do conhecimento só se constrói na experiência do dia a dia mesmo. O que a gente faz, assim, nosso método de ensino é de consultor para consultor, vamos dizer assim, né? Que nós, inicialmente, somos consultores que estamos dando aula, né? Nós não somos professores acadêmicos que vêm de base acadêmica. Então, a gente tenta trazer todas essas dores para a nossa ementa e aplicar isso de uma forma que a pessoa ela vai ter, vamos dizer assim, como raciocinar ao ponto de entender aquilo que ela precisa em uma situação como essa que você falou, né, de propor uma solução ou de entender qual é a necessidade. Obviamente, né, que não dá para fazer um curso que a pessoa vai sair de lá, nesse caso, sem mais especialista, que você está falando já de um mecanismo de fila, enfim, qualquer coisa assim, né, sentar lá e já fazer, de repente, tudo sem necessidade de recorrer, né, a mais ninguém. Mas a nossa mentalidade é essa, né? É trazer o máximo possível das dores que já passamos e que existe no mercado para o curso. Mas muito, vamos dizer assim, mais de 50% fica de fato com o aluno, né? O quanto que ele vai se aplicar, o quanto que ele vai ir atrás por conta própria, e quanto ele se sente seguro saindo do curso para conseguir propor, de repente, até mesmo soluções, ou tentar dar sozinho para resolver um problema que, por mais, né, que seja novo para ele, ele se sente seguro de ir lá e tentar resolver. O que eu posso dizer sobre essa questão de laboratório? Assim, é complicado oferecer recursos para que uma pessoa
aprenda isso por completo, porque, assim, cada empresa tem um cenário específico. Hoje, por exemplo, a gente tem um projeto de microserviços, sabe? É um e-commerce, né, em microserviços, enfim, que usa todos os recursos e mecanismos atuais de nuvem, de comunicação, enfim. A gente usa esse projeto como exemplo para o nosso material de cursos mais avançados. Então, muitas vezes você aprende em curso da Udemy coisas num cenário hipotético, né? Imagina que tem aqui uma API que conversa com a outra, né? No nosso curso, não. É um projeto real que poderia ser colocado em produção com problemas reais e a gente usa ele como base para tentar chegar o mais próximo possível do mundo real, né? Nesse ponto, eu assumo, né, que não tem como ensinar 100% o aluno ao ponto de ele sair fazendo tudo sozinho, mas a gente chega o mais próximo possível, né, disso aí, através dos exemplos do mundo real. Aí vai depender também muito do aluno, né, em se aplicar, enfim, né, de botar isso na prática. Cara, Né? eu acho que de início, com certeza, isso atende o mercado, e aí, de repente, a questão laboratorial pode ser algo que as empresas podem querer fechar com você como um pacote mais extenso, um pacote mais avançado. A gente costuma ouvir algumas empresas que buscam a gente para algumas soluções, né, específicas. Muitas empresas buscam a gente para consultoria, a gente acaba não aceitando porque não faz parte da nossa estratégia. Mas se, por exemplo, surgir uma situação onde uma empresa tiver uma necessidade que seja, né, solucionada com um laboratório e a gente entender que isso é escalável, né, e a gente conseguir produzir, de repente, um conteúdo meio lab mesmo, de repente a gente possa usar isso como, né, como também uma forma de oferecer conteúdo, né, não só através de cursos, também através desses possíveis laboratórios. Bom, mas eu acho que isso me satisfaz. O nobre colega aí pontuou algo a respeito de soft skills, né? Provavelmente, acho que todos aqui também querem ouvir um pouco a respeito de soft skills. Tem uma pergunta aqui do Tarcísio, né? Tem o Marcos aqui que ele falou sobre internacionalização, mas... tá. Primeiro tem a dele aqui, né? Qual seria o maior entrave para o ganho de escala com a internacionalização? O entrave, vamos dizer assim, né, o desafio seria, primeiro, a gente ganhar a mesma notoriedade e visão que a gente tem aqui no mercado nacional, né? Para isso, assim, não é difícil, né? Produzir conteúdo, investir, né, em conteúdo gratuito, né? Post, vídeo, enfim, né? Conteúdos que as pessoas vão ter acesso e vão começar a notar a gente. Conteúdo, inclusive, que você pode impulsionar, patrocinar. Depois, obviamente, dar todo o suporte a um segundo idioma, que seria o inglês, na plataforma, não só nos vídeos, mas também na plataforma inteira, né? Internacionalizar os meios de pagamentos, que são outras ferramentas, né? No caso, a Stripe, sei lá, alguma coisa assim. E é isso, investir, né? E deixar a coisa crescer também de forma orgânica, com impulsos também com o marketing digital. É o que eu vejo. Perfeito, Eduardo, muito boa. Mas, de fato, acho que o maior entrave é você ter essa introdução no mercado internacional. Depois que você entra, é o que eu sempre falo para o pessoal, existe uma coisa muito importante que é o valor percebido. Depois que as pessoas começam a perceber que existe valor nos cursos, aí o negócio tende a andar sozinho mais rápido, né? Mas excelente pergunta. Tem uma pergunta do Tarcísio aqui, que é qual a estrutura da empresa para a gravação e produção dos cursos vídeos e qual o custo estimado de produção? Essa pergunta aqui, vamos responder em duas partes. A segunda parte, que é a parte dos custos, eu falo para vocês aqui, e até dando um toque, não sei se vocês chegaram a dar uma olhadinha, mas no ambiente interno da plataforma da Organismo, tem uma planilha lá que é o modelo de business plan, de racional financeiro, e ali tem essa parte dos custos detalhados. Mas no primeiro ano, né, na projeção do primeiro ano agora, que vai ser, vamos dizer assim, o D0 aí, depois da captação, a empresa está com um custo estimado de R$ 1.900 por hora de conteúdo, tá? Então, para gravar 1 hora de conteúdo, R$ 1.900, isso para o primeiro ano, tá? Por quê? Porque esse primeiro ano vai ser o ano que a gente vai ter a maior produção de conteúdo, né? Então a gente vai sair hoje
230 horas de conteúdo para quase 1.000 horas de conteúdo. Então, essa produção grossa, digamos assim, vai acontecer no primeiro ano, ok? Então, por isso que você tem um custo maior nesse primeiro ano. E a partir do segundo ano, até o 5º ano de projeção, você tem um custo que vai navegar entre R$ 498 por hora de conteúdo até R$ 548 por hora de conteúdo. Então vai ter essa flutuação, mas basicamente ali nós vamos ter um custo médio de R$ 500 por hora de conteúdo, tá? É importante também ressaltar que do segundo ano em diante, você tem ali uma diminuição de necessidade de produção de novos conteúdos, mas você passa a ter necessidade de atualização de conteúdo. Então, basicamente, a empresa está com 230 horas, vai para 1.000 horas de conteúdo, mas depois disso, conforme as ferramentas forem sendo atualizadas pelas próprias empresas, vai existindo uma necessidade de sempre a empresa, a desenvolvedora, ir atualizando esses cursos, e daí que vem esse custo de R$ 500 aí por hora, ok? Então, essa é a projeção que existe, e aí o Eduardo pode entrar na questão de estrutura, né? O que existe hoje e o que a empresa vai adotar daqui para frente. Sim. Só um detalhe interessante sobre esse valor, por exemplo, de 1.000 e alguma coisa hora, né? É a hora de conteúdo, mas para se gerar uma hora de conteúdo, geralmente vai de 3 a 5 horas de trabalho, né? Então, não está tão caro assim se a gente for dividir isso, né? Pelo tanto de horas, vamos dizer assim, sabe? Eu conheço empresas que investem muito mais, até por uma questão de produção mesmo. Então, o nosso custo está bem enxuto, vamos dizer assim. E também por a gente está fazendo agora, nesse momento, inclusive, um investimento em estrutura, né? Hoje, a gente já tem um escritório que ele é parte estúdio de gravação, parte operacional, né? E a gente está saindo desse escritório, é um prédio comercial, a gente está saindo, a gente já tem o aluguel de um mini prédio comercial, né, que é um espaço de 350 metros, só nosso, né? Com 10 salas, onde dessas 10 salas, pelo menos 3 delas já estão sendo transformadas em estúdio, né? Com toda a parafernália necessária, né? Isolamento acústico, espuma, equipamento, luz, enfim, né? Então, a gente já tem 3 estúdios à disposição, assim que acabar, a gente está no momento de reforma, né? Então, vai ser uma espécie de headquarter, onde a gente vai... Eu pretendo ter um movimento constante ali, eu quero ver aqueles estúdios sempre ocupados de agenda, gerando conteúdo, seja conteúdo de curso, de vídeo que vai para ajudar a captar leads, enfim, né, de podcast, que a gente tem um podcast. Então, a ideia é fazer esse nosso novo escritório, estúdio, né, produzir bastante conteúdo, por isso que a gente está fazendo esse investimento num lugar muito maior. Legal, e importante também ressaltar que a desenvolvedora está caminhando independente da captação. Então, ela tem hoje uma empresa que tem recursos, que tem caixa, que gera caixa, porque eles têm uma estrutura bastante enxuta, então é uma empresa que tem uma engenharia financeira muito positiva, e esse é um outro fator interessante aí para vocês estudarem. Normalmente empresas de tecnologia são deficitárias, essa é diferente, justamente porque o Eduardo ele teve uma capacidade aí de estruturação muito boa do negócio, né? Como eles também são programadores, todo o desenvolvimento da plataforma é tudo feito dentro de casa, então isso acaba ajudando bastante de tirar a pressão do fluxo de caixa da empresa. Então, a desenvolvedora já vem caminhando independente de captação. Então, a gente está captando e, paralelamente com isso, a empresa já está mudando de escritório, já está com uma agenda de produção de conteúdo justamente para crescer, né? Sim. A gente vem acompanhando a empresa há algum tempo, eu acho que é interessante comentar uma coisa com vocês aqui. A gente vem olhando principalmente a rotatividade, o churn, né, da carteira de alunos, né? E já foram feitas pesquisas, né, inclusive pela nossa equipe aqui, o pessoal da Global, eles aplicaram pesquisas, né, entre esses alunos e tal, e um dos pontos, né, relatados por pessoas que
que desistem, né, digamos assim, que não renovam, né, a sua assinatura na plataforma, é justamente a questão da quantidade de conteúdo, né? Então, existe hoje 230 horas de conteúdo, a pessoa consome aquilo, aí chega no final do conteúdo, tem alguma coisa nova na plataforma? Ah, não tem, então não vou renovar nesse momento, né? Então, muitas pessoas relatam essa necessidade, né, esse desejo de ter novos conteúdos. Então, a gente acredita que esse movimento é muito, muito assertivo e que, uma vez tendo essa produção de conteúdo adicional, a empresa vai ganhar como um todo, inclusive na retenção desses alunos, inclusive e principalmente na retenção desses alunos. Então, esse é uma informação interessante e importante para vocês, tá? Eu queria só 2 pontos que você falando me lembrou. O primeiro é sobre essa questão da captação, né? A captação, eu vejo ela como um acelerador do nosso plano. O nosso plano está em andamento, né? Independente da captação está ocorrendo agora, esse plano já estava ocorrendo, né? E eu vejo a captação como sentar num foguete, né, para ir mais rápido, né? Então, esse plano já está desenhado, a gente já sabe o que vai fazer assim que esse recurso estiver disponível. A empresa é uma empresa enxuta na questão de custos, né? A gente não faz antecipação de crédito do que recebe via cartão, a gente tem mais de 1 milhão a receber, né, de cartão de crédito, a gente nunca fez uma antecipação, justamente porque as contas, elas se pagam com aquilo que a gente faz de resgate mensal, né? E ainda sobra para a gente continuar investindo, né, por exemplo, numa aquisição de um novo prédio, na reforma, enfim. E outra coisa é que a gente não é apenas uma plataforma de cursos de tecnologia, a gente desenvolveu tudo em casa. Então, nós somos também uma plataforma de educação, não importa do que, né? Porque se você for pegar o nosso software, que é a nossa plataforma, ela não é só a aplicação web que você navega e vê cursos, ela também tem uma aplicação interna, né, que a gente roda interna, que administra, que você cria cursos, você sobe vídeo, enfim, você administra as vendas, afiliados, tudo, né? Tudo que você imagina que acontece, né, numa plataforma, a gente tem uma plataforma administrativa para isso. Isso é um produto de muito valor no mercado, né? Muita gente me procura, inclusive, querendo comprar o meu código, né, minha plataforma. Então, a gente tem 2 oportunidades aí, né? Ou fazer um white label dessa plataforma para que qualquer pessoa ou empresa no mundo ofereça seus cursos através do nosso mecanismo, ou usar isso para nosso benefício próprio. De repente, a gente queira replicar essa plataforma para outras finalidades com a própria empresa por trás, gerando também esses novos conteúdos, né? Sejam eles qual for, ou a empresa, de repente, que quiser, né, o investidor que quiser, de repente, investir na gente com a intenção de usar, né, isso como um white label, né? Existe essa possibilidade. Então, apesar dos cursos e do nome da plataforma, nós também temos assim, algo de muito valor, que é a plataforma em si, né, que é 100% desenvolvida em casa, com tecnologia nossa, e que pode ser escalável para qualquer coisa, não só cursos de tecnologia, né? Exatamente. Então, então aí nesse ponto você tem uma outra possibilidade, né, de incremento, ou seja, é um desdobramento do plano de negócio atual, né? O plano de negócio atual ele é muito claro e objetivo, né, no quesito onde está concentrado aí os esforços, né, do time. Entretanto, pelo fato de ser algo desenvolvido dentro de casa e que é uma plataforma que vem constantemente em processo de evolução, como bem colocado pelo Eduardo, pode ter valor, né? Tem valor, pode vir a ser um desdobramento novo, uma nova linha de receita no futuro para o negócio como um todo, né? Muito bem. O Rogério ergueu a mão. Vai lá, Rogério. Bom, boa noite a todos. Ô Eduardo, deixa eu entender uma coisa. Você citou aí na apresentação que hoje os seus treinamentos, seus cursos, eles são mais focados para o pessoal já que está andando, né? Em geral, o pessoal pleno, sênior, que eu acho muito importante, né? Uma carreira que todas as pessoas que eu conheço e trabalho, a necessidade de estar sempre aprendendo, né? É uma profissão que você está sempre tendo aquele que para e fica focado numa única tecnologia, ele vai morrer, né? Então, o treinamento, a capacitação, ela é muito importante, né?
Porém, nós sabemos aí também que esses profissionais, eles têm muitos vícios, né? E comportamentos complicados do ponto de vista, né? Que entra um pouquinho no aspecto soft skill, né? Eu acredito que não só esses profissionais, eles podem ser delineados, né? Do ponto de vista da parte tecnológica, aprender, mas também existe um trabalho forte aí, né? De ele entender como é que roda, né? Claro que não é uma incumbência, né? Eu acho que não é uma responsabilidade, né, do desenvolvedor, né, que esse profissional ele se porte bem, mas eu acho que é um diferencial que pode ser apontado aí na sua plataforma, né? Uhum. E aí, entrando um pouquinho nesse meio, dentro desse investimento que você quer fazer, você tem aí nos planos, primeiro, tentar atrair, como você vai em universidades, a gente chama o pessoal que acaba de sair, quando o pessoal sai da universidade, eles saem cru. Imagina, eu vejo um esqueleto, né? Ele tem a formação, já tivemos experiências, né, de fazer como se fosse uma academia, né? E ver o quanto esse profissional fazendo uma academia, olhando base skill e soft skill, além dessa parte de hard skill, que é desenvolvimento, tecnologia, que vai entrar numa linha de experiência, não tem jeito, né? Conhecimento é uma coisa, sabedoria. Mas eu queria saber de você, dentro desses planos, né, dentro desse aumento de alunos, se vocês estão contabilizando esse pessoal recém-formado. Claro, é um pessoal que não tem muito dinheiro, né? É um pouco mais complicado, né, para que esses profissionais possam entrar, mas também nós já vimos plataformas que existem aí, o modelo de o aluno entra, né, talvez pagando o mínimo, e ao longo do tempo depois ele pode devolver assim que ele arruma emprego. Você tem algum plano nesse sentido ou não? Eu não sei, ou não é um plano legal, a gente não acredita nisso. Tenho Talvez sim. até a pessoa... tá bom. Bom, primeiro, esse modelo, né, onde a pessoa se forma dentro de uma grade curricular e assim que ela arruma um emprego, ela começa a devolver, né, a pagar. Eu no momento, hoje, ainda não tenho interesse nesse modelo, porque isso está muito ligado a parcerias fortes entre essa empresa e outras que já vão pegar esse profissional ali e já colocar num programa de estágio, né? Geralmente são bancos, empresas grandes que já têm essa parceria formada. Não que lá na frente a gente possa estruturar esse modelo também, né? Mas, voltando um pouco ao começo da sua pergunta, né? A gente tem duas formas de olhar para isso. Primeiro, pessoal que está saindo da universidade ou está pensando, de repente, em entrar na universidade, né? Mas, ao mesmo tempo, já pode ter acesso a um conteúdo um pouco mais focado, né, no assunto técnico. A gente tem um programa chamado Start, né? Starter, né? Que seria um plano de assinatura da nossa plataforma, que hoje já existe, né? Esse plano custa R$ 1.500, dá acesso a tudo. Esse plano Starter, ele vai ter um valor muito menor, por exemplo, vamos supor R$300, onde em 12 vezes a pessoa vai pagar, sabe, 20 e poucos reais por mês. Que vai dar acesso não a todos os cursos, mas os cursos que para essa pessoa no começo de carreira são essenciais, né? Um currículo formado para ela começar a carreira dela. E não só na parte técnica, a gente não quer trabalhar com mentoria porque exige um trabalho muito um a um, mas criar conteúdos que vão ser como se fosse uma mentoria, no sentido de mercado de trabalho, como que a pessoa deve pensar, né, em estruturar a carreira dela, o que ela deve priorizar, né, o que é trabalhar para uma empresa de grande porte, né, o que a pessoa, a gente consegue transferir de nossas vivências para essa pessoa através, né, de dicas, enfim, né, trabalhar esse material para que essa pessoa ela aprenda, né, com quem realmente sabe de um lado, com a gente, e ao mesmo tempo ouça, né, nossas dicas, enfim, nossa preparação para que ela se torne um profissional também qualificado em questões de soft skill, né, e de como se portar e se apresentar ao mercado. E através desse plano Starter, a gente consegue oferecer isso, né, e talvez lá na frente, como você comentou, né, a gente possa abrir, se a gente tiver adesão de empresas que quiserem fazer essa parceria, a gente pode também trabalhar nesse modelo de formação, né, gratuita, né, durante a formação, e depois, né, a pessoa entra com o pagamento assim que conseguir fechar essa vaga de emprego. Só complementando, Eduardo, né? Eu acho que você até comentou num dado momento, né? A relação B2B, né?
que é bem interessante, né? Principalmente essas grandes empresas, grandes bancos, né? A volumetria de profissionais que tem. Você pega o Mercado Livre, né? As empresas estão criando uma universidade dentro, mas eles não sabem como fazer e não vão aprender a fazer, porque, na verdade, eles estão muito focados no negócio, né? Eu acredito que uma empresa como a Desenvolvedora I/O, ela tem esse dom, ela tem essa capacidade, tem essa paciência, não é para qualquer um, né? Aquilo que você criou, né? E é visível isso, né? Essa prática de ensinar, eu acho que tem que ter um dom, né? Ela pode ser um negócio que tem um perfil mercadológico de negócio, né? E obviamente você precisa, mas eu acho que tem todo um perfil e o seu time deve ser dessa forma, né? Mas o B2B, né, e trabalhar com empresas que têm uma demanda baseada em uma determinada tecnologia, solução, a gente sabe que tem soluções de nicho, né, que você falou low code, coisas do gênero, mas elas são importantes, porque as empresas elas não têm isso disponível, né, e o mercado exige. Então, dentro do seu radar aí, eu entendi que você também quer, ao longo do tempo, talvez fechar algumas parcerias, desde que a conta feche, né? Porque assim, tá bom, eu vou produzir quantos alunos no ano, né? Fazer um contrato de 2, 3 anos com o Itaú, que você vai formar tantos profissionais, né, de bandeja e reciclando esse pessoal para que o Itaú possa ter pessoal, inclusive, saindo de uma universidade sem vícios nenhum e entrando já dentro de um modelo, né, o perfil que a empresa ela deseja, né? Mas é aí onde que o Thiago comentou do potencial do mercado, né? Existe um mercado muito próximo realmente nesse sentido, e nós temos que olhar para essa molecada aí que entra na faculdade, se forma, e geralmente são pessoas, né? Principalmente se pegar as FATECs, né? Faculdades aí tecnológicas, né? Que o governo subsidia, e eles precisam ter um direcionamento, uma carreira. Então, eu gostei muito quando você abordou o lado social também, o quanto você está preocupado com esse lado aí, né? E parabenizo aí, isso é um motivo interessante para a gente também olhar como investidor. Sim, assim, só fazendo um complemento aí, Rogério, é exatamente isso. Eu acho que esse ponto é um outro possível desdobramento do negócio, né? De você começar a fazer essas parcerias com as empresas, né? Eu acho que a grande oportunidade aqui, né, de investimento, que eu acho que é nesse ponto que vocês precisam olhar com bastante carinho, é que existe uma demanda gigante no mercado nesse momento e a desenvolvedor tem uma solução escalável. E a gente tem que tomar muito cuidado, né? E aí até colocando do ponto de vista estratégico, para não perder esse fator escalabilidade. Então esse desdobramento, por exemplo, que é interessantíssimo, né? De você trabalhar com empresas para ter uma formação ali mais específica, é um projeto, um processo que pode caminhar paralelo, mas o foco, né, principal do negócio não pode perder de vista, né? Que é justamente suprir essa demanda, ou pelo menos tentar, né? A suprir essa demanda aí de mais de 300 mil profissionais que vai surgir só no Brasil, né? Então, quer dizer, tem um negócio gigante aqui e tem esses desdobramentos que dá para caminhar paralelo, assim como a possibilidade de muito legal. O Alberto também ergueu a mão aqui. Vai lá, Alberto, abre o microfone e faz a sua pergunta. Olá, boa noite a todos aí. Na verdade, a minha pergunta vai no mesmo sentido do foco, né, que a empresa tem dado aí para programadores plenos e sênior. A minha pergunta é a seguinte: a demanda é muito grande, a demanda projetada é gigantesca, não tem como fugir dos júnior, certo? Vai ter que pegar júnior. E aí, qual é a proposta da empresa para acelerar o aprendizado desses júniores para que a produtividade dos profissionais mais experientes, aliada às ferramentas de IA, não ocupe o espaço deles? Porque esses caras têm que avançar e avançar rápido, tem que acelerar muito rápido, porque senão, cara, como você comentou na questão do chat GPT, é uma ferramenta para auxiliar, com certeza, e ela vai ser muito útil na mão de quem tem experiência. E agora, se você juntar as duas coisas, você vai precisar de menos profissionais iniciantes, correto? Qual que é a estratégia? A questão é formar profissionais para o mercado com a mentalidade que ele deveria ter, né? Então, hoje, muita gente se considera programador porque consegue pegar um punhado de código e fazer esse código fazer alguma coisa, né?
E não é bem isso que o programador faz, né? Como eu falei lá no vídeo, né, o programador resolve problemas. Então, a pessoa ela tem que ter uma mentalidade de solucionar problemas, automatizar tarefas, enfim, né, fazer a coisa acontecer de uma forma que ela consegue programar, né, a solução daquilo. E um dos nossos caminhos, né, dentro dessa formação de júniores, assim, de profissões para o mercado, vai ser tentar não, vai ser colocar na cabeça dessa pessoa, né, qual que é o papel dela em função do mercado hoje, inclusive concorrendo com inteligência artificial, né, pelo menos o júnior, vamos dizer assim, né, o júnior ainda pode se sentir um pouco ameaçado, né. Então, o papel dessa pessoa é, de fato, solucionar o problema através de código e olhando para essas ferramentas como aliados, né. Hoje, é muito claro que a gente tem não só um déficit de profissionais, como também uma baixa qualidade de profissionais. Conheço o júnior que, inclusive, está pedindo mais salário, enfim, mais reconhecimento, mas não consegue entregar um serviço com qualidade, sabe? Assim, que você possa confiar naquela entrega, sem uma pessoa um pouco mais sênior olhar e garantir, né? Então, a gente tem que fazer as pessoas hoje que vão entrar no mercado entender que não está mais tão fácil quanto antes, né? Elas precisam ter essa mentalidade de solucionador de problemas e fazer a coisa acontecer, obviamente, usando tudo que tem de recurso disponível aí, até para não ser trocado por um deles, né? Entendido. Eu tenho só mais 2 perguntas, que são as minhas últimas, agora mais de cunho de negócio mesmo. Como você enxerga a XP Educação? Ela é um concorrente seu ou não? E se vocês já ofereceram algum serviço para CIT? Ok. A CIT, a gente tinha uma assinatura corporativa, só que eram bem pequenininha, assim, né, eram poucas pessoas. Não renovamos, porque mudou o gerente. A gente não conseguiu convencer o novo gerente que ele preferiu que os alunos comprassem por conta própria, né? E sobre a XP Educação, eles vão numa linha bem diferente, tá? Eles têm vagas limitadas, né? Uma grade também limitada, ela tem um conteúdo limitado, né? É difícil expandir isso no nível que a gente quer expandir o nosso conteúdo, né? Nosso portfólio. Então, eu acho que eles fazem mais um serviço para eles, né? Do que para o mercado em geral. Eu não vejo isso como uma concorrência. Por mais que eles venham a automatizar, transformar em plataforma, né? É uma questão de quem está entregando o conteúdo, sabe? Porque conteúdo por conteúdo a gente tem bastante até no mercado, né? Pessoas prometendo entregar algumas coisas. É mais sobre quem entrega, né? Qual que é a proposta por trás, enfim. A gente também tem outras situações, como a FIAP, por exemplo, né? A FIAP, inclusive, foi adquirida pelo nosso maior concorrente, que é a Alura, né? E a FIAP também tem condições, né, de colocar cursos, né, no mercado, mas é aquela coisa, né? Qual que é a proposta deles? Eles vão muito na linha acadêmica, né? Eles não vão na proposta de mercado, assim como a própria Alura, né? Inclusive, só para deixar claro aqui sobre a Alura, a gente não pretende bater de frente com a Alura, né? A gente entende o nosso posicionamento de mercado e entende o posicionamento da Alura, por exemplo. A Alura é o gigante, né? Ele ocupa o primeiro lugar aqui no Brasil e não para de crescer, inclusive comprou uma universidade gigante. E eles são muito generalistas, vamos dizer assim, né? Tudo que você imaginar de curso tem lá, inclusive de coisas não relacionadas à tecnologia. Só que é assim, tudo meio que how to, sabe? É uma introdução para a pessoa entender um assunto, né, de forma iniciante. E a gente vai para um outro caminho totalmente diferente, né? Especialização e com foco no mercado de trabalho. Então, a gente prepara pessoas para a pessoa trabalhar, enfim, não para ela conhecer uma tecnologia específica. Estou complementando. Perfeito. Queria agradecer muito aí a oportunidade de conversar com vocês. Infelizmente, eu preciso deixar o chat, tem um outro compromisso aqui, mas eu agradeço demais aí a atenção, gostei muito. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado, Alberto, pela participação. Na verdade, a gente até extrapolou um pouquinho o horário. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Porque daí eu já vou ir para o encerramento aqui da nossa reunião. Não? Então... Só uma perguntinha, o Eduardo, é possível, eu fiquei muito curioso, interessado, talvez não ainda, mas
conhecer seu ambiente aí, seu estabelecendo, bem interessante aí, por tudo que você falou, fiquei bem curioso aí. Uhum. O nosso estúdio, você diz, né? Na verdade, até o prédio novo, quando vai ficar, né? Porque ainda vai ser entregue, né? Isso. Mas... Hoje a gente está no estúdio antigo, assim, vamos dizer. Ele está operacional. Se você quiser, a gente pode fazer uma visita lá e depois passar no lugar novo que tá na quebra-quebra, né? Mas também precisa ter uma ideia da estrutura, né? Deve ser a realização de um sonho, né? Imagino aí que deve ser uma coisa, dá para sentir isso quando você fala aí os seus motivadores, né? Além de ter que pagar os boletos, Eduardo, eu acho que você tem aí, que eu acho que esse é o principal para mim valor aí quando você fala de educação, né? Uhum. O quanto você está incumbido de tornar isso algo, claro, a gente vai passar, né? A gente está falando de investimento aqui, temos claro que o papel do organismo é buscar e te apoiar nesse sentido, né? Tentando acelerar o seu negócio, que está em pleno desenvolvimento, mas sem dúvida nenhuma você tem aí a sensação eu tenho a sensação que você quer fazer a coisa certa, né? E isso, para investidores, né? Pelo menos eu vejo dessa forma, me deixa muito tranquilo. Legal. É isso aí. Mas a gente pode combinar, a gente conhece tanto a estrutura atual quanto a futura. Assim, eu vou pedir a gentileza, né? Todo mundo que quiser participar, né? Conhecer lá o escritório do Eduardo, a gente tem um processo organizado, né? Até deixo aqui, a gente vai marcar, né? Alguns dias específicos, que assim, como a gente comentou no começo, o time da desenvolvedora ele é muito enxuto, né? Então, assim, a agenda do Eduardo é bastante apertada e a gente alinhou com o Eduardo de a gente fazer alguns tours por lá em alguns dias específicos e controlados. Então, todo mundo que tiver interesse de conhecer o escritório, manda para a gente essa intenção e a gente vai marcar um dia para levar todo mundo e daí a gente para ele lá por um dia e já mostra para todo mundo como é que funciona a estrutura, beleza? Excelente, pessoal. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Obrigado, Eduardo, pelas explicações. Esse vídeo aqui, essa reunião, ela vai ser disponibilizada depois, posteriormente. Então, caso vocês queiram rever o vídeo ou encaminhar para algum amigo, fiquem à vontade. A captação já está aberta, já está em processo de captação lá na plataforma. E caso alguém tenha alguma dúvida específica sobre o plano de negócio, a parte financeira, qualquer coisa que seja, por favor, procurem a gente aí, nós vamos ajudar vocês aí no entendimento desse projeto. Agradeço, peço desculpas pela extensão aí da reunião, a ideia era terminar 8h30, mas as perguntas realmente foram muito boas, e agradeço, boa noite para vocês, pessoal, grande abraço. Boa noite, Jonas. Parabéns, Eduardo. Boa noite. Valeu. Obrigado, boa noite. Parabéns, Eduardo. Obrigado aí pela oportunidade. Valeu, obrigado. Um abraço, tchau, tchau.